eu vou repetir novamente, né? Gostaria de compartilhar essa palavra com os irmãos, que está lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 25, que diz o seguinte: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. É interessante, né, a gente ler essa palavra e imaginar que um homem e uma mulher estão nus, né, andando para lá e para cá, e eles não se envergonham de estarem nus. Mas o que eu queria trazer a reflexão de cada um é sobre o que nós temos escondido por trás daquilo que nós temos vestido. Ah, mas você está falando de roupa? Não, estou falando no campo espiritual. Às vezes nós temos tentado ser aquilo que não somos, temos tentado viver aquilo que não temos condições de viver, temos nos escondido atrás das máscaras que a vida nos oferece, muitas das vezes oferecidas pelo próprio Satanás, né? Às vezes certa vez eu ouvi um pastor dizer que uma criança chegou até ele e falou assim: pastor, posso morar na igreja? E o pastor perguntou: mas por que você quer morar na igreja? Não, porque aqui meu pai, ele é bom, ele é gente fina, ele brinca com a gente, ele fala baixinho, mas lá em casa ele grita, ele bate em todo mundo, briga com a minha mãe. Então aqui é melhor, se a gente morasse aqui, seria melhor, né? Porque aí ele ficaria mais calmo. Então, muitas das vezes nós temos nos escondido atrás de máscaras para que a sociedade nos veja de uma certa forma, daquilo que nós não, verdadeiramente nós não somos. Mas aos olhos de Deus, nós somos essas pessoas aqui, ó, nus aos olhos de Deus. Por quê? Porque o Deus que nós servimos, o Deus que nós acreditamos, que nós cremos, ele não olha para a roupa que eu estou usando aqui agora, ele está olhando para dentro de mim. É evidente que eu não vou, uma mulher, por exemplo, vai sair aí de mini saia, super curta e tal, escandalizando, né? Trazendo a cabeça do homem à lascívia. Isso não é isso. Isso aí a gente tem que buscar a santidade para que a gente possa ter o nosso vestuário de maneira adequada, né? Mas eu falo, no campo espiritual, a pessoa também tem que se adequar. E como que a gente se adequa? Pedindo a Deus que nos dê o livramento do escândalo, que nos dê o livramento daquilo que não agrada ao Senhor, porque tem coisas que não agradam a Deus, e uma das coisas que não agrada a Deus é a falsidade. É a falsidade que muitas das vezes as pessoas transmitem, bate nas suas costas, dá tapinha nas suas costas, fala bem de você, e nas suas costas fala mal, te mete uma facada nas costas, falando que você não presta, que você não vale nada, ou vai para uma rede social, mandando indireta para outra pessoa. Tem gente que, eu acho interessante, tem gente que é um leão atrás de uma mídia de computador, mas quando chega no cara a cara, né, ela não tem coragem de falar aquilo que ela expressa. Então isso é falsidade, entendeu? Isso é uma máscara de falsidade. Às vezes a pessoa te ajuda em alguma determinada situação, depois você vira as costas e não que a pessoa espera um agradecimento, porque ninguém nessa vida pode fazer alguma coisa para outra pensando em agradecimento, não. Entendeu? Mas você que foi agraciado com a ajuda da pessoa, você deve sim ter gratidão pelas coisas que as pessoas fazem por você. Então, às vezes você coloca a máscara da ingratidão, às vezes você está vivendo uma situação irregular, vivendo um pecado sexual, sendo amante de um homem, você está colocando a máscara do adultério na sua cara, e para a sociedade você é a pessoa mais ilibada que existe, né? Ninguém desconfia do seu romance com um homem casado, ou uma mulher, né? com um homem casado. Às vezes você, homem, é o enganador, às vezes você, homem, é o enganador, né? Você é casado numa cidade, vai para outra cidade, tem 2, 3 amantes na outra cidade, você está colocando a capa do adultério, a máscara do adultério na sua cara. E quando a gente lê aqui que Adão e Eva andavam pelo jardim do Éden nus, e eles não se envergonhavam, por quê? Porque eles ainda não tinham pecado.
Agora hoje em dia, depois que Adão e Eva pecaram, hoje a gente olha, eu creio que eles olhavam um para o outro e eles tinham o desejo de um pelo outro, não o desejo de um pelo o outro lá, se tivesse mais alguém lá no jardim do Éden. Por quê? Porque Deus fez o homem e depois Deus fez a mulher da costela do homem e fez com que essa mulher era a disjuntora, né? a cooperadora de Adão. Agora, em quantos casos na Bíblia a gente encontra que homens se casaram 10, 20, tiveram 30 mulheres, 200 concubinas? Salomão mesmo teve um monte de mulher, um tanto de concubina, né? E ele mesmo fala, né? Que depois ele mesmo fala que não era lícito isso aí, né? Porque dava problemas, as mulheres queriam a riqueza dele, etc e tal. Então, eu quero dizer para você, meus queridos, que por mais que você tenha dúvidas, por mais que você tenha o caráter duvidoso, para você viver e tirar esse caráter duvidoso, essa máscara de caráter duvidoso, o melhor caminho, meu irmão, é ter intimidade com Deus. O melhor caminho é você estar com Deus, é você viver para Deus, é você esquecer as coisas deste mundo, você trabalhar, levar o teu sustento para a tua casa, abençoado por Deus, mas você deixar as máscaras que o inimigo coloca na sua frente. O inimigo muitas vezes te coloca em situações para que você minta. Ah, bate lá na porta da sua casa, fala que eu não estou aqui não. E tal. É mentira. É a mesma coisa de você falar uma outra coisa muito mais grave do que isso. Para Deus não existe pecadinho nem pecadão. O único pecado que difere dos outros pecados é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, a gente tem que entender que nós não estamos mais nesse nível de ficar colocando máscaras. Está na hora de tirar as máscaras. Quando Jesus entra na nossa vida, as máscaras têm que cair. Eu acho impressionante a pessoa falar, eu sou crente, eu estou na igreja, eu faço parte do ministério tal, que não sei o que. Mas aí quando você está andando aí, às vezes na madrugada, você está chegando em casa, né? Às vezes vai fazer uma pregação fora da cidade, está chegando às vezes tarde em casa, você passa pelo centro da cidade, você está vendo lá a pessoa cercada no meio das rodas dos escarnecedores ali, bebendo, trocando ideia ali e tal. Aí eu fico imaginando, mas e o testemunho? Como é que fica essa questão do testemunho aí da pessoa? Outro dia mesmo, eu já falei 3 vezes, a terceira vez que eu falo isso. Quantas vezes eu já vi aí, né, menininhas de 12, 13 anos na rua, até 2, 3 horas da madrugada, quando eu estava na ativa na polícia, e eu ficava imaginando, gente, o pai e a mãe dessa menina tá dormindo e ela tá aqui, e chega em casa com a máscara mais lavada do mundo. Não, pai, eu tava com as minhas amigas ali conversando na pracinha. Ih, pracinha o quê, senhor? Quem fica na rua até 3 horas da manhã, caçando pracinha e tal, não tem nada disso não. Entendeu? Rapazes, jovens aí, né? Eu já presenciei isso, né? Tá no culto de domingo, tocando bateria, e depois tá lá na cavalgada lá, e com latinha de cerveja na mão, e achando bonito, com chapelão na cabeça. Então quer dizer, se você não vai para a casa do Senhor, para servir o Senhor em espírito e em verdade, se o seu caráter ainda não está apurado, pede a Deus para apurar o teu caráter, porque você está em cima do muro. Você tá se enganando a si mesmo. Você engana a si mesmo. A palavra de Deus fala que quando Eva comeu do fruto proibido e deu a Adão, os olhos de ambos abriram. E aí que eles perceberam que eles estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Agora, quando o Senhor estava passeando no jardim procurando Adão e Eva, você acha que o Senhor já não sabia que eles tinham comido do fruto proibido? Claro que sabia. Você acha que você ficar na rua aí até de madrugada, fazendo o que não deve aí, negociando a sua salvação com o diabo, você acha que Deus não está vendo isso? Se Ele é onisciente, onipresente, onipotente? Você acha que Deus não percebe que você está vendendo a sua salvação, entregando a sua salvação, dando legalidade ao inimigo para te levar para o inferno?
Você acha que você não... Você pensa que Deus não está vendo isso? É claro que está, ué. Pois Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Agora, as pessoas têm que ter tem que saber o seguinte, que não adianta você se esconder de Deus, né? Tem uma música que a gente cantava quando eu era bem jovenzinho mesmo, entrando na adolescência, que falava assim: para onde irei, para onde irei, para onde fugirei, fugirei, se estás no alto da montanha. É que se está no alto da montanha ou no oceano, eu te encontro lá. Entendeu? Você pode pular lá na Fossa das Marianas, que é o lugar mais profundo dos oceanos, com cerca de 13, 14, 15 mil metros de profundidade. Ou você pode subir no mais alto do foguete aí, que Deus vai estar lá, meu irmão. Deus vai estar lá. Você pode andar para a direita, pode andar para a esquerda, e Deus vai estar lá. Deus vai estar te vendo, Deus está te contemplando. Marcela Thaís que fala, né? O Senhor nos paquera o tempo todo. O tempo todo Ele nos paquera. Ele fala conosco, ele fica nos observando. Às vezes, determinada situação você precisa resolver e você tem duas opções: a opção de ser desonesto e a opção de ser honesto. E aí você às vezes não sabe para que lado que você vai. Aí você acaba às vezes fazendo aquilo que é errado e aí as consequências vêm. Da mesma forma que se você fizer o certo, as consequências também vêm, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A Tamires, ela abriu um negócio para ela de tortas e bolos, etc e tal, né? Ela pode ser a melhor boleira lá de São Sebastião do Paraíso. Ela pode ser, ela tem condição de ser a melhor boleira lá de São Sebastião do Paraíso. Pode sim. E vender bastante, e ganhar muito dinheiro, ficar bem de situação, cuidar da filha dele, etc tal. E ter uma reputação muito bacana. Mas ela também pode ser a melhor boleira de São Sebastião do Paraíso e ter a reputação lá embaixo. Tudo vai depender dela, da máscara que ela estiver usando. Se ela estiver sem máscara alguma, as pessoas vão ver nos olhos dela a honestidade dela. Agora, se ela estiver usando uma máscara, as pessoas não vão saber o que tem por trás daquela máscara. Então, meus irmãos, essa que é a palavra que eu quero deixar para vocês nessa noite. Estavam eles, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Não se envergonhe do que você é, não, meu irmão. Não se envergonhe daquilo que você é. Porque ainda há tempo de voltar, ainda há tempo de estar na casa do Senhor, ainda há tempo de pedir perdão. Mas daqui uns dias, pastor Márcio não vai estar mais aqui, outros pastores não vão estar mais aqui, porque o Senhor irá nos levar. O Senhor irá nos levar para a glória. E assim como eu peço ao Senhor que leve você também, para isso é preciso uma mudança de caráter agora. Não é uma mudança de caráter depois que Jesus voltou, mas é agora. Entendeu? É agora. Ter certeza de que o seu caráter mudou, que o seu caráter está ilibado e que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso de Israel, Ele virá nos buscar. Que Deus abençoe você, que essa palavra possa ser completada no teu coração, naquilo que faltou. Pode ter certeza de uma coisa. Nenhuma máscara consegue esconder o caráter de um homem. Nenhuma máscara consegue esconder o caráter de um homem. E a terra é o lugar do sofrimento mesmo. A terra é o lugar das aflições. E o céu é o lugar de alegrias. Lá não vai ter choro e nem ranger de dentes. Então que Deus abençoe você, que você fique na paz deste grande Deus. Tá dormindo, né?